Nós entregamos, Pai, o teu servo nas tuas mãos. Acreditamos, ó Deus, que o Senhor trouxe esse homem aqui para falar conosco através da sua palavra. Queremos, Pai, apresentar o seu ministério, a sua casa, a sua família, diante do seu altar nesta manhã, Pai. Fala conosco, Jesus, tu tens liberdade. Se for da tua vontade mudar o esboço, o que o Senhor quiser fazer nesta manhã através do teu Espírito Santo, faça, Senhor. Mas fala conosco. Nós não aceitamos sair daqui sem sentir a tua graça e a tua presença. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, amados. Eu conversei aqui com o meu amado pastor Sérgio, que nós começamos pela manhã sobre a importância da escola bíblica dominical na formação de obreiros, líderes, famílias, jovens, enfim. Tendo em vista que a outra metade chegou, vai perder um pouco daquilo que nós iniciamos. Quem me entende, diga amém. Então, amados, o que é que a gente faz? A gente completa isso, quem sabe o próximo domingo, né, pastor? Completa essa outra parte que a gente começou a ministrar. E vamos trazer uma mensagem para todos que já estão aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 16, versículo 33. Todos vocês. Glória a Deus. João 16 e 33. Como sempre, eu vou pedir que uma irmã, alguém fica aqui com as crianças, isso. Glória a Deus. Porque às vezes, pastor Sérgio, tem criança hiper, super, mega pentecostais. E aí os decibéis vocálicos extrapolam o que se esperam. E é normal, e bom é isso. Minha mãe dizia que eu não tinha como ser de uma linha reformada. Esse meu filho, já no meu ventre, você já era pentecostal. Sei por quê, mãe? Porque com 6 meses você estava chutando a minha barriga para nascer. Então, naturalmente, você tem que ser um pentecostal. Aleluia. Quem encontrou o texto bíblico, diga, prossiga. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, santos? Tome seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, homens, mulheres, todos nós que servimos ao Senhor, é sempre bom nos dirigir ao púlpito e não apenas trabalhar essas questões que nos dá certo ar de vangloriar, de vantagem, porque somos salvos, crentes, e nós vencemos o maligno, estamos vivendo em uma outra esfera dimensional, espiritual. É sempre bom trazer então um sermão que coloca nós na compreensão do que é uma vida cristã neste mundo. E é sempre eu recorro ao texto bíblico para dizer que apesar da salvação, da promessa de vida eterna, de corpo de glória, das mansões celestiais, ainda estamos na terra. E pelo fato de nós estarmos aqui, estamos sujeitos a dores, traumas, aflições, lutas, e é sempre bom preparar a igreja para todas essas questões. Quando não é preparado espiritualmente, psicologicamente sobre essas coisas, nas primeiras provações da vida, desiste. Nas primeiras situações embaraçosas da vida, pastor, não dá para mim, esse negócio de crente é difícil demais, enfim. E eu adoro o meu Cristo, que ele é extremamente realista nas suas palavras. Eu adoro ele porque ele não engana ninguém. Jesus é direto ao ponto. Quando uma coisa é muito boa, você não precisa estar toda vez se desgastando para dizer que a coisa é boa, porque é boa demais. Então Jesus vai direto ao ponto.
Aqui estamos diante de uma das palavras de Cristo, que após teremos a oração sacerdotal, o Getsemane, a condenação e a crucificação. Ou seja, estava preparando os discípulos para as aflições da vida. Preparando aqueles homens que, apesar de estar com ele, não significava de que eles não passariam por lutas e provas na vida. E isso reverberou e chegou até nós, 2025, para mostrar que a vida cristã não é somente glória, aleluia, é bênção, jantar, almoço, confraternizações. Há situações que às vezes fogem do controle. E acredite, vai fugir do controle mesmo. Tem coisas que não tem como controlar, não dá, porque somos humanos e somos falíveis e suscetíveis às intempéries da vida. Mas, ainda que as coisas fujam do seu controle, como de fato vai fugir, mas jamais fugirá do controle daquele que é o mestre que acalma a tempestade. Uma coisa tenha em mente: eu não tenho como dar conta de tudo. Não tenho. Eu não tenho poderes para lidar com tudo. Mas quem está sobre mim é mais forte do que está no mundo. No mundo está um braço de carne, mas conosco está o braço poderoso do Senhor Deus, que nos guia em meio às lutas e às provações da vida. Uma das melhores formas de o crente aprender o quanto antes é que ele vai enfrentar luta na vida. Se alguém lhe passa um evangelho de céu aberto, de glória, aleluia, cuidado, você vai se decepcionar muito. Por isso que quanto mais cedo você aprender que a vida do crente é feita de sangue, suor, lágrima, provações, é melhor para que você então compreenda a jornada da vida cristã. Porque em meio a todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu adoro Cristo, que para ele falar de céu, falou muito sobre luta, prova, vão odiar vocês, vão perseguir vocês. Deixa eles preparados psicologicamente. Porque não existe, olhe para mim, não existe céu sem cruz. Vou repetir. Não existe céu sem cruz. Se houver, não é cristianismo, é qualquer coisa, menos cristianismo. Vocês hoje pela manhã estudaram uma lição bíblica dominical que fala de perseguições, de sofrimentos. A igreja, o proto-evangelho que nasce ali na Galileia, misericórdia. Depois de todo aquele evento, o sofrimento tomou conta. Perseguia os cristãos feito animais. E quando eram pegos, eram levados então nas arenas para serem trucidados. Um dos piores dele foi no tempo de Nero, toca fogo de que a culpa é dos cristãos. Depois, no ano de 85 a 90, Domiciano manda caçar crentes como animais. Jogava então nas arenas os animais para devorarem, mas em meio à luta, à dor, à prova, eles não negaram o nome de Jesus. Eu morro, mas eu chegarei no céu como heróis de Deus. Isso nos motiva, igreja. Isso mostra que este evangelho fácil oferecido pela internet não tem nada a ver com esse evangelho aqui.
O evangelho que nós pregamos é extremamente realista. Ora, a gente está aqui, glória, aleluia, bem bonitinho, arrumadinho, paletó, gravata, glorificando a Deus. Ora, a gente está no hospital, ora, a gente está na UTI, ora, a gente está em meio a uma situação entre vida ou morte. E que dará essas coisas? E como aconselhar? Meu amado, entenda que em meio a tudo isso, há um Deus que providencia sempre para seus servos os escapes. Quem crê dessa forma? Quem crê dessa forma, irmãos? Amém. Glória a Deus. E diante desse texto, amados, vamos explorar algumas verdades que eu quero transmitir para a igreja. Primeira coisa, Jesus disse para nós: tenho-vos dito isto, em mim tenhais paz. Ou coisa difícil, ou coisa complicada é obter paz. E Jesus fala bem para os seus discípulos sobre a natureza, a origem dessa paz. E preste atenção, igreja do Senhor. Quanto você está disposto ou pagaria para ter paz? O que você faria para alcançar a paz em casa? Paz com o marido, paz com uma esposa, às vezes briguenta, ruinhenta, paz com um filho que não quer lhe obedecer. O que você faria para alcançar a paz com amigos, paz com o patrão, paz nas redes sociais, que tem se tornado um inferno na vida de muita gente? O que você faria para ter um momento de paz na presença de Cristo? Quanto vocês estão dispostos? E aí Jesus traz essa palavra extraordinária: tenho-vos dito isto, em mim tenhais paz. A verdadeira paz não se negocia, não troca, não vende, não se compra, porque a paz só podemos alcançar nele. Somente em Cristo a paz pertence a Ele. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Quanto pagaria Volodymyr Zelensky para ter paz com a Rússia? Quanto pagaria Netanyahu para ter paz com a Palestina? Quanto eles estavam dispostos para abrir os cofres e pagar para ter paz? Veja, amados, sem paz ninguém vive, sem paz ninguém come, sem paz ninguém sobrevive, sem paz não existe equilíbrio emocional, sem paz você não consegue produzir nada, ninguém trabalha, ninguém produz com a mente em batalha, em guerra. Então Jesus está dizendo: olha, vai vir prova, vai vir luta, vai vir provação, o seu emocional será abalado. Está ouvindo, meus discípulos? Mas tem uma coisa: a paz vocês conseguirão em mim, porque eu sou o Senhor que ofereço a paz. Glória! Em meio à luta, à prova, as situações da vida, em meio às catrinas e tsunamis da vida, não olhe para baixo, olhe para cima, porque ainda que se fechem todas as portas, há uma porta aberta no céu que está aberta para ouvir o teu clamor. Aleluia, glória a Deus. A paz só pertence a Ele, e Ele dá a quem procura. A paz em Cristo vence as aflições. A paz em Cristo vence a depressão. A paz em Cristo vence a ansiedade. A paz em Cristo vence o mundo. É esta paz que nós precisamos ter na vida, amados. E não adianta tentar recorrer a qualquer coisa desta vida para alcançar a paz, porque não vai. A paz só podemos alcançar nele, em Cristo Jesus. Ainda aparece alguém aí com as ideias de alcançar a paz, fazendo uma meditação transcendental. E nessas meditações, uns faz lá o yoga, outro faz uma lipoaspiração
para que possa fazer uma energização entre a alma e o cosmo. Aí vem toda essa baboseira, onde leva os seres humanos a ser escravizados por visões orientais, que você consegue através de pirâmides, através das questões dos planetas, porque há uma influência planetária sobre o ser humano, o cosmo, e vem todas essas questões, e uns até dizem assim: olha, precisamos encontrar a nossa força animal para alcançar um equilíbrio da mente. Meu Deus, quanta mentira, quanta heresia! Só podemos alcançar a paz, a alegria, a felicidade somente em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, over my shoulder. Mas o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória! Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Há no nosso meio, amados, sempre aquela ideia de ter esta influência exterior para acalmar a nossa vida. E há essas ideias que trabalham justamente sobre buscar ajuda, aí fala de alta ajuda. Vá em qualquer Walmart aqui dos Estados Unidos da América, o que não vai faltar na prateleira é livro de alta ajuda. Está lá, livro de alta ajuda. Leia e encontre a paz. Leia e encontre o equilíbrio emocional. Leia e tenha descanso na sua mente. Mentira, nós não precisamos de livros de alta ajuda. O que eu e você precisa é de ajuda do alto. Não é livro de alta ajuda, é ajuda do alto. Toda ajuda que vem do Pai das luzes vem para nos ajudar e alcançar a verdadeira paz. Aleluia, glória a Deus. Eu escuto um amém. Mas o texto não termina aí não, amados. Termina aí não. Imagine quantos homens que estão aqui belamente bonitos aí, bem fardados, congresso de homens, já ouviram muito na sexta noite, sábado à noite, e segundo o Fabiano foi pancada. Para que o homem possa ser esse homem da masculinidade bíblica, é preciso que ele tenha paz em casa. Ele passa o dia trabalhando, ainda tem que dar conta em casa. Mas se encontra uma mulher, do tipo da mulher lá de Provérbios 14, misericórdia. Porque se ele depara com uma mulher rixosa, malcriada, a Bíblia diz, é melhor morar no deserto com bichos, peçonhento, cobra, largata, escorpião, do que ficar debaixo do mesmo teto com uma mulher rixosa, briguenta, malcriada, barraqueira do inferno. Chega, deu sede, meu Pai. Sai de mim, Jesus, pelo amor de Deus. Isso não é paz, pastor. Isso é uma sala alugada do inferno. Ninguém consegue sobreviver a esses ataques. E precisamos de mulher sábia que possa fazer análise psicológica. Você no hebraico, mulher, é adjuntora, você é auxiliadora, e isso não é um grau inferior não, meu bem. Auxiliadora na Bíblia, lá no hebraico, significa socorro, é a mesma expressão em hebraico lá no livro de Salmos, quando Cristo é o socorro bem presente. Então a sua função é ser o socorro do seu marido, e marido, a sua função é ser o protetor dela. Diga amém. Oh my God. Pai do céu, tem paz, irmão, paz no almoço, paz no café,
paz no quarto, paz no diálogo, paz nas relações. Ninguém aguenta mais. E a vida cristã tem que saber que a paz só provém dele, Deus. Mas não só fica nisso, não. Ele também disse para nós: no mundo tereis aflições. Isso é fato. Quem já teve suas aflições ou quem ainda vai ter, lembre-se, ninguém aqui está sendo pego de surpresa. Ninguém diga: meu Deus, ser crente é isso, passar por essa humilhação. E vocês, mocinhas, quando entrar nas universidades norte-americanas, lembre-se, vai vir doutrinação do inferno para todo lado, para descaracterizar vocês, mas mantenha na sua integridade e em identidade cristã, porque é maior Deus na sua vida do que a doutrinação que eles querem. Aleluia. Amém, igreja de Deus? No mundo tereis aflições. Isso aqui é fato. Amo essa sinceridade do meu Cristo. Amo como Cristo trabalha na mente dos seus discípulos acerca dessas coisas. Olha o que ele diz, 16 e 24 de Mateus. Quem quiser, eu adoro isso. Ninguém aqui é obrigado a ser crente, irmão. Ninguém é obrigado a ficar aqui até 12h30. Ninguém é obrigado a andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu sou crente, eu sou salvo. Não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha, qual é o evangelho dessa terra que tu, ao entrar, já recebe cruz? Quem quer uma religião dessa, pastores? Como é que é? Se eu aceitar esta fé, eu recebo o quê? Cruz, peso, perseguição, sofrimento, aflição, dor. É assim mesmo, como ele está dizendo. Quem quiser negar a si mesmo e tomar uma cruz e andar comigo. Mas cruz é cruz. Cruz é dor, cruz é sofrimento, cruz é luta, cruz é batalha. Então o mundo oriental é melhor. Claro, lá na visão das seitas orientais tem algo bem diferente. Eles oferecem um cenário em que não há dor nem sofrimento. O shintoísmo, taoísmo, o baiamismo, o confect liberty, o seishonoye são seitas e filosofias orientais que não tem dor nem sofrimento, nada disso. Basta fazer um mantra e você alcança o que você almeja na vida. Essa é a ideia que eles pregam. Porém, eles afirmam que no processo de reencarnação, você chega a um estado do nirvana, um estado de pureza, de luz. E se nós olharmos biblicamente, nada de nirvana existe, nada desse estado de luz existe, porque nós entendemos que as aflições desta vida são reais e não adianta enganar ninguém. E corra das igrejas que diz: parem de sofrer. No Brasil está cheio de igreja que na placa está assim: ei, pare de sofrer. Mentira! Qualquer igreja, religião ou pastor que vier com pregações: pare de sofrer, saia daí, corra daí, porque isso é uma inverdade, é uma mentira. Porque biblicamente o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. E que história é essa? Pare de sofrer. Não, meu irmão, isso não é bíblico. A palavra nos diz desde os dias do Antigo Testamento, do Novo Testamento e chegando até os dias atuais, toda a história da fé cristã, toda a história do povo de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e das igrejas que se formaram ao longo da história, houve muita luta, batalha, perseguição e sofrimento para provar que o que Jesus falou, que no mundo tereis aflições, é uma realidade.
realidade. Mas fique tranquilo, amados, porque você não está só. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só. Quando ele diz, tome a sua cruz e siga-me, ele não está dizendo, você está só nessa. Quando você toma a cruz, Jesus, eu estou aqui. Quando está pesada, ele chega junto. Quando você diz, não aguenta, eu lhe dou forças. Esse é o Cristo que nós pregamos. Aleluia. Eclesiastes 9:2 diz para nós, tudo sucede igualmente a todos. Olha que pergunta para embaraçar muito crente. Tudo sucede igualmente a todos. A quem ora e a quem não ora. A quem sacrifica e a quem não sacrifica. A quem é servo de Deus e a quem não é servo de Deus. Explique melhor isso, pastor. Se tudo sucede igualmente a todos, qual é a vantagem de ser crente? Olha que questão. Se tudo sucede a todos, se o câncer pega no ímpio e também pega no crente, qual é a vantagem de fazer congresso de homens? Se uma bala perdida pode pegar no ímpio e pode pegar no crente, qual a vantagem então de estarmos aqui na igreja? Se as coisas desta vida podem acontecer com os ímpios e também pode acontecer com os crentes, que adianta ser então evangélico? Parece estar dando no mesmo. Se nós fazermos uma leitura superficial, vai dar no mesmo. Mas se nós aprofundarmos, vamos entender uma coisa. Quando ele diz, tudo sucede igualmente a todos, quando vem luta, provações, aflições na vida, para quem não tem Deus, entra em desespero. Quem não tem Deus vai atrás de qualquer coisa para se agarrar, para se ver livre da dor e do sofrimento. Agora, para quem tem Deus na vida, não precisa de mandinga, de patuar, não precisa de fazer uma lipoaspiração espiritual, não precisa fazer o yoga, o A1, A2, não precisa nada disso. Quem tem Deus na vida, recorre a Ele, porque Ele é o Senhor que nos visita. Essa é a diferença dos que servem a Deus e os que não servem. Percebeu agora, amados? Vai me lembrar de uma certa pessoa que, ao sair de casa, ela teve uma dificuldade muito grande com o marido, não suportando mais. E aí, o próprio marido, ele sai de casa também, só que ele foi diferente dela, escreveu uma carta. Não quero mais viver com você. Fugiu com a outra. E a outra sempre é uma batalha. E quando ele fugiu com a outra, ela entrou em desespero e disse, também você não vai viver com ela. A primeira coisa que ela fez na aflição foi buscar um terreiro, buscar um lugar totalmente imundo. Foi atrás de um terreiro de macumba para matar o próprio marido e a amante. Dizia ela, amanhã os dois vão morrer. E ela chega de meia-noite e pede, olha, eu quero um despacho de morte. A aflição tomou conta e o homem disse, para fazer isso, é preciso que você vá ao cemitério, pule e me traga um pedaço de osso. E a mulher foi, pulou o cemitério, cavou buraco, pegou o pedaço do osso, levou para o terreiro de macumba e jogou lá e disse, está aí, pai de santo.
faz agora o que tem que fazer. Já era 2 da madrugada. E o pai de santo evocava o demônio, o espírito da morte, para matar o marido e a amante. E no meio de tudo aquilo, já vai dando 3 da madrugada, a mulher se aperreia e não vê nada acontecendo. De repente o homem diz: calma, eu agora saí da mesa branca, vou para a mesa preta. Agora o bicho desce de todo jeito. E quando já deu 4 da manhã, desce o demônio, usa aquele pai de chiqueiro e ele começa a gritar: tira, 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 tira. E a mulher: tira o quê? Ele se: tira esse osso daqui. Você mandou buscar o osso e aí está o osso, faça agora o trabalho. Eu não posso fazer nenhum trabalho com este osso aqui. Por quê? Porque esse osso é de crente e eu não posso fazer nada. Tira daqui! A mulher ficou com os olhos esbugalhados, pegou aquele osso, desapareceu de lá e disse: o que é estas coisas? Eu não posso fazer. Ela deixou o terreiro, entrou numa igreja evangélica, aceitou a Jesus como seu Salvador, porque somente Jesus Cristo é quem dá o alento em meio à dor. Glória! O crente, depois de morto, ainda tem autoridade. Pastor Esdras, tem essa? Tem, e é até bíblico. Lembra dos 2 homens que fugiam do Império Assírio? Quando os sírios estavam perseguindo, 2 homens, soldados, estavam carregando um semi-morto. Olhe para mim, 2 homens carregando um semi-morto. Vamos embora. Os inimigos vêm aí, carregava. Chegou um também. Ei, ele morreu. E vai carregar peso morto? Joga esse defunto aí. Quando jogaram o defunto, caiu aonde? Na cova do profeta Eliseu. E quando o defunto caiu na cova do profeta Eliseu, os 2 homens já estavam na frente. Vamos embora. Daqui a pouco o defunto tocou nos ossos do profeta Eliseu. E o defunto: ei, espera por mim, eu estou vivo. Tem coisa que só Jesus faz. Amém, igreja do Senhor. Amém, igreja. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia, glória a Deus. Um dos grandes escritores russos que escreveu o livro, os irmãos Karamazov, Crimes e Castigo, de Fyodor Mikhailovsky Dostoiévski, foi preso, levado num vagão para as geleiras da Sibéria. No vagão do trem, ele se depara com o Novo Testamento. E ele começa a ler, e chegou à conclusão: de fato, a dor, o sofrimento de Cristo causa em nós a redenção da nossa alma. Meu Deus, quantas verdades! Cristo é o maior exemplo de dor e sofrimento que Ele fez por mim e por você, homem nenhum faria. Por isso que o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, deixou bem claro para nós: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados, transformados, renovados, perdoados em Cristo Jesus. Diga todo mundo: Pastor Esdras, termine. Aleluia. Aprenda uma coisa, Assembleia de Deus. Aprenda uma coisa, olhe para mim. Luta vem, passa. Sofrimento vem, passa. Tribulação vem, passa. Dores vem, passa. Angústia vem, passa. Perseguição vem e passa. Passa, 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 passa,
passa. O que nunca pode passar na tua vida é a presença de Cristo, que te dá graça para enfrentar todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aprenda isso. Sofrimento não vem para ficar, sofrimento vem para testar. Luta vem, não é para ficar, é para ver até onde a sua fé está firmada em Deus. Ao longo de toda a Bíblia Sagrada, vamos encontrar exemplos diversos de homens e mulheres que foram testados ao limite. Quem aqui nunca se deparou com a leitura de Jó? Eu estava na Universidade Federal, quando a professora falava assim: quem suporta a leitura do porre do Jó? Desprezando a narrativa bíblica sobre Jó. Pois é, professora, a senhora de fato nunca entendeu a história de Jó. Ali não era batalha, tinha um homem contra a sua própria dor e enfermidade. Ali era uma batalha espiritual. E Jó, em meio a esta batalha, surpreende ao inimigo, porque o diabo pediu para arrebentar Jó. Deus disse: vai, arrebenta com Jó, tira tudo dele, só não toca na alma de Jó, porque a alma dele me pertence. O diabo, quando entra com gosto, arrebentou as ovelhas de Jó, arrebentou os gados, arrebentou com os empregados, arrebentou com os filhos. Olhe para mim, você vai morrer com 100 anos de idade e nunca vai saber da história de que um pai perdeu no dia 10 filhos. Você vai morrer e nunca vai ter uma notícia que um pai perdeu 10 filhos num dia só. Aconteceu com Jó. Jó teve que sepultar no dia 10 filhos, 10 covas. Teve que amargar a morte de cada um deles, porque veio o quarto da notícia e disse: Jó, olha, os teus 10 filhos foram mortos. Aí o diabo: é agora que ele blasfema, porque eu tirei a riqueza dele, eu tirei os filhos dele, acabei com a finança dele, está arrebentado. E o diabo com o inferno está aí: é agora que ele vai blasfemar. Aí na hora que vem a notícia, a Bíblia no capítulo 1, versículo 20 e 21 diz claramente: então Jó levantou-se, rasgou as vestes, rapou o cabelo da cabeça e se prostrou e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! E o diabo ficou olhando: não, eu não acredito, eu arrebentei com a vida dele. Mas Jó deu um jebe de direita no queixo de Satanás, desmontou, e Jó conseguiu adiante. E diz a Bíblia no final: e o estado de Jó foi primeiramente melhor do que no início, porque Deus o abençoou duplamente a vida de Jó. Amém, igreja de Deus? Amém. No mundo tereis aflições. Aleluia. Mas agora vem o remédio de Deus para dor, luta, prova. Esse é um texto didático. É um texto que ensina que não é somente dor, aflição, lutas e provações na vida. Olha o remédio agora para quem está sofrendo. Olha o remédio para um pai que está passando por um processo delicado, um processo difícil. Olha o remédio para uma mãe que não consegue mais alcançar o equilíbrio nas suas emoções. Olha o que ele diz para nós: tende bom ânimo. Aqui está o segredo, irmãos. Em meio à prova, à luta, você diz: é impossível, pastor, alguém ter bom ânimo quando as notícias são bombásticas.
É impossível alcançar bom ânimo quando nós só temos notícias que arrebentam a nossa vida. Mas escuta, meu querido, este bom ânimo, Jesus dá a receita exatamente para isso. Ou seja, é bom ânimo não em você, é bom ânimo nele. É nele que alcançamos ter o bom ânimo para enfrentar qualquer aflição na vida. Em você não pode se encontrar nada, mas nele você encontra tudo que você precisa. Porque em nós, a nossa fé, as nossas forças é oscilante, é variante, mas nele não. Ânimo somente nele. Quando diz o texto, tende ânimo em Deus, em mim alcance bom, está no imperativo divino. Em meio à luta e aflição, não se entregue. Não ponha a mão na cabeça, ah, meu Deus. E agora, pelo contrário, faça como Davi, que em meio à luta e toda aquela prova, o sogro fez uma caricatura, procura-se genro vivo ou morto. E estava este homem em meio ao deserto, com 300 homens descadastrados, andando errantes, em meio ao abandono da família, em meio a um sogro que queria matá-lo, em meio a tudo aquilo ali, não desanimou, mas confiou em Deus. Um dos belos salmos para responder isto é o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro em meio à luta e à prova. Aí quando ele tenta voltar para se esconder, o Espírito Santo brada forte e diz, termine o que você começou. E ele termina, o meu socorro vem. No meu socorro não virá como promessa política. O meu socorro não está a caminho. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não dormirá, nem tosquenejará aquele que te guarda. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, porque o Deus de Israel é o teu protetor. Aleluia. Que me dera agora uma manhã só de neve. Aleluia. Aleluia. Tende bom ânimo. O que é que a dor, o sofrimento e a angústia faz na sua natureza? Derrubar você, desanimar você, deixar você no ostracismo. Na psicologia moderna, quando você é tomado de alguma dor, sofrimento, uma desilusão até amorosa, eu não quero comer, não quero falar com ninguém. Aí exatamente aonde opera o contrário. Deus trabalha exatamente aí agora. É na hora dessa notícia, da dor e do sofrimento, que o texto diz, tende bom ânimo, enfrente essa dor e esse sofrimento, porque você não enfrentará só. Eu sou o Senhor da paz, eu sou o Senhor que dá ânimo, eu sou o Deus que te dá graça para suportar. E o que é interessante, amado, o que é interessante é que há um texto bíblico que Jesus, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3 de João, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas também credes em mim. Na casa de papai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas eu vou preparar lugar. Escuta bem, igreja. Para que deixar o coração perturbado? Credes em Deus, confiança em Deus supera a dor de uma perda, supera um trauma na vida, supera qualquer perdas e danos que você venha a sofrer, porque nele alcançamos resiliência e superação. Amém, igreja de Deus? E a última parte desse sermão que diz para nós, eu venci o mundo.
olhe para mim. Se Cristo não vencesse o mundo, todos nós estaríamos derrotados. Mas o texto termina assim: eu venci o mundo. Traduzindo, se Cristo venceu o mundo, então a morte foi derrotada. O poder da morte foi derrotada. Por quem? Por Cristo. Olhe para mim. Olhe para mim. Das mortes que Jesus se deparou, Jesus arruinou todas elas. O Lázaro que estava preso, ele tinha poder. Lázaro, vem fora. E a morte ficou desmoralizada. O filho da viúva de Naim, Jesus arrebentou com todos os enterros. Jesus desmoralizou todos os sepulcros. Jesus arruinou tudo que era acerca de sarcófago, de túmulo e cemitério, inclusive o dele mesmo. Ele arrebentou, porque ao terceiro dia ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ressuscitou, vencendo a morte. Se Cristo de fato venceu o mundo, a nossa dívida foi paga por ele. A dívida do pecado foi cancelada. Muita gente é crente e não entende o que é isso. Eu vou explicar. Havia uma cédula contra nós. Segundo a lei mosaica, nenhum de vocês passariam, porque são 513 mandamentos sobre a lei mosaica. E quem quebra um, quebra todas. Isso quer dizer que, segundo a lei mosaica, nenhum de nós escaparíamos. Preste atenção nisso. Então, uma cédula que era contra nós, Jesus Cristo veio a este mundo e pegou esta cédula que era contra nós, levou para a cruz do Calvário. Diz a Bíblia: eis que na cruz ele rasgou, na outra versão, ele pregou na cruz a cédula que era contra nós. Tudo que estava dos meus pecados, seus pecados, destinados ao inferno, Jesus pegou os meus, os seus, os nossos pecados, levou na cruz do Calvário, e diz o texto, ele rasgou a cédula que era contra nós e nos garantiu a vida eterna. Nele! Somos salvos nele! Aleluia! Se Cristo venceu o mundo como de fato venceu, a porta para a vida eterna foi escancarada. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eita, eu adoro esse Cristo, aleluia. Então, nossos problemas são apenas temporais. Qualquer religião prega aí acerca de um sofrimento que não existe, somente uma questão da ideia humana, mas aqui nós temos a certeza de que Cristo é Senhor da nossa vida. Em meio às aflições, às dores, Ele nos dá a garantia de vencermos nele. Amém? O grande pregador Charles Haddon Spurgeon passava por uma depressão horrível, horrível. Ele que é considerado o príncipe dos pregadores, Spurgeon. E em meio à luta, prova na vida, ele disse: estamos, portanto, lutando contra o inimigo que já foi vencido. Olha o que ele diz: estamos lutando contra um inimigo que já foi vencido. Cristo derrotou na cruz do Calvário. Não há motivo para sofrimento. Não há motivo para estar se entregando a Ele. Por quê, pastor? Porque Cristo venceu por nós. Escute, todo mundo quando diz: estou na depressão, estou na ansiedade. A ansiedade é o grito da incredulidade. Porque o texto diz para nós: lançando sobre ele
toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fique em pé, igreja de Deus. Fique em pé, igreja. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus.